Romanos 12, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Eu quero que todo mundo abra a sua Bíblia. Você que não sabe, é a hora de você aprender. Nós vamos ter bastante paciência. Temos 30 minutos. É o culto da prática. Ninguém precisa ter vergonha. Romanos 12. Louvado seja Deus. Quero pedir àqueles irmãos que já são mais velhos de casa, se vê alguém mais novo, né, que está sem a Bíblia, passa a Bíblia para ele. Vá, pode ir. Você pede, empresta sua Bíblia para ele. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós vamos aprender aqui dentro de 30 minutos o que é prestar a Deus um culto racional. Amém? Todos acharam? Amém. Tá fraco. Quem ainda está procurando? Quem? Neuza? Sangue de Jesus tem poder. Vou olhar lá no sumário. Se não souber, irmão, não é vergonhoso olhar no sumário, não. Vai lá, dá uma pesquisada. Faz igual um irmão que tem aqui, olha o número da página e depois abre. Eu só não vou dizer que é Marcelo, porque é meu amigo. Já disse, já. Amém? Romanos 12. É muito fácil. Você vai pegar assim, ó, quando você quiser achar, Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 6º livro do Novo Testamento. A Bíblia é composta de 2 testamentos. O Antigo, que são as promessas que Deus fazia e operava no meio do povo. O Novo, que é o cumprimento da graça por intermédio de Jesus. Ou seja, velho, Jesus ainda viria, novo, após a vinda de Cristo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais ao vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá uma paradinha aí. A primeira coisa que nós precisamos observar é que o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar sobre culto racional, ele começa a estabelecer não o templo que nós estamos dentro. Ele não começa a falar da casa, não começa a falar do lugar. Ele começa a dizer, fazer uma simbologia: eu, Paulo, tenho como templo o meu corpo. O nosso corpo é o templo. Aí ele diz assim, ó: rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o vosso culto seja racional.
A primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra culto do grego, ela significa lateia. Que nós vamos encontrar aí, quem tem a Bíblia atualizada, Ferreira de Almeida, ela aparece no Novo Testamento mais ou menos umas 5 vezes. A primeira citação é em João 16:2, depois em Romanos 9:4, Romanos 12:1 e Hebreus 9:1. Nem toda a Bíblia você vai encontrar essa palavra, é só as atualizadas Ferreira de Almeida, quase não sai. Ou a tradução original, que é a grega, né? Aí nós nos perguntamos, mas pastor, o que é que significa esta palavra? Significa serviço. Nós precisamos entender primeiramente que o culto que nós oferecemos a Deus é um serviço prestado ao Senhor. Paulo começa explicando ao povo que quando nós entramos para prestar um culto a Deus, nós entramos para prestar serviço. Nós precisamos trazer para a nossa vida essa ideologia de que quando eu vou para a igreja, eu não vou para fazer aquilo que eu tenho vontade. Quando eu vou para a igreja, eu não vou para expor os meus desejos. Mas quando eu vou para a igreja, quando eu vou prestar um culto, eu vou prestar serviço a Deus. Eu vou procurar agradar a fazer aquilo que o meu Senhor ordena que eu faça. Nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das igrejas tem entrado em decadência, porque nós não sabemos o que vamos fazer. Eu acredito que se perguntássemos aqui, minutos antes, o que é culto, cada um de nós teríamos uma concepção diferenciada. Cada um de nós teríamos em nossa mente uma opinião formada de uma forma diferente. Paulo, vendo isso, ele começa a dizer, quando você entra para prestar culto, você não entra mais para fazer aquilo que você quer. Você entra para fazer aquilo que o seu Senhor te pede, porque você entra para prestar serviço. Mas há uma diferença do serviço prestado a Deus. É por isso que ele começa a advertir. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vestimos. Nós devemos ter cuidado aonde nós andamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nos cerca. Paulo começa a advertir a primeira coisa, que era o que existia muito em Roma, o que existia muito na Grécia, o sensualismo. E Paulo começa a descrever o seguinte, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Quando se fala em cuidado com o nosso corpo, não é só com a forma de vestir, é com a forma também de se alimentar. Nós devemos cuidar do templo do Senhor. Nós devemos ter cuidado. Paulo não está preocupado somente com o aspecto espiritual, mas Paulo, quando transmite o ensinamento, ele também tenta trazer a qualidade de vida. É isso que a palavra de Deus tem o poder de fazer na tua vida. Ela não vai só trabalhar e tratar o teu espiritual, mas ela vai te trazer qualidade de vida. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. O que é que você anda comendo? O que é que você anda vestindo? O que é que você anda fazendo com o seu corpo? Tem pessoas que trocam a noite pelo dia. Tem pessoas que não descansam, não param. Tem pessoas que comem comidas que não são saudáveis, não cuidam do corpo. Tem pessoas que andam com roupas sensuais. E você tem que prezar o teu corpo. Você tem que ter cuidado com o seu corpo. Você tem que entender, o corpo é meu, mas eu tenho ele como sacrifício
de prestação de serviço para Deus. Se você pegar lá logo no começo de Gênesis, entre o capítulo 3 até o capítulo 6, você vai observar que um dia os dois filhos de Adão e Eva, ou seja, Caim e Abel, vai prestar um sacrifício. E você vai entender que Deus não vai receber o sacrifício de Caim, porque era um sacrifício de qualquer maneira. Era um sacrifício sem preocupação. Era um sacrifício sem cuidado. Era um sacrifício sem procurar agradar. E Paulo começa a advertir isso. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos ofertar a Deus no nosso culto. O que você preparou para trazer para o Senhor no teu culto de hoje? O nosso culto não é só na igreja. O nosso culto não é só aqui. O nosso culto se inicia quando nós levantamos. E o nosso culto se termina quando iremos deitar. Como foi o teu culto hoje? O que foi que você fez no teu dia? Você honrou o teu pai e a tua mãe? Você honrou os mandamentos? Nós precisamos entender na hierarquia bíblica há coisas que nós temos a obrigação de fazer e há coisas que nós temos a opção de fazer. Quando nós pegamos lá em Êxodo 20 e diante, nós vamos observar que mandamento já está dizendo o nome, é mandado. Você não tem opção de seguir ou não, você tem que seguir. E conselhos, você tem a opcionalidade de optar ou não. Mas mandamento você tem que seguir. Não furtarás, não matarás, amarás o teu próximo, amarás o teu Deus, honrarás o teu pai e a tua mãe. Será que isso nós temos trazido para o nosso culto? Será que isso tem feito parte do nosso dia a dia? Aí Paulo tem o cuidado de dizer: pois apresentai-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto, serviço. Racional não precisa nem explicar, de raciocínio, de lógica. Eu não posso fazer algo para Deus se eu não entendo por que eu estou fazendo. Eu não posso fazer algo para Deus que eu não tenho consciência. Eu disse isso aqui domingo. Deus não rouba a tua consciência. Você tem que ter consciência do que você está fazendo para Deus é algo que vai te trazer uma melhoria. Você tem que ter consciência de que aquilo que você vai fazer para Deus vai te trazer um bem-estar. Você tem que ter consciência de que quando você entra na casa de Deus, não é mais a tua casa, é a casa do Senhor. É o momento de você colocar diante do altar o teu culto. E hoje tem muita gente que tem medo quando fala de culto racional, porque às vezes a gente faz da casa de Deus a nossa casa. A gente traz os nossos maus costumes de casa para a casa de Deus. E é isso que Paulo está dizendo para o povo. Nós temos que ter cuidado, porque Deus só recebe um culto de raciocínio, um culto lógico, um culto aonde eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou cantando. Eu não posso cantar aquilo que eu não sei, eu não posso pregar aquilo que eu não sei, mas eu tenho que conhecer o que eu prego e conhecer o que eu canto. Você tem conhecido sobre aquilo que você tem cantado?
Você tem conhecido sobre aquilo que você tem pregado? Você tem conhecido sobre o Deus que você tem servido? Qual tem sido a tua preparação? Qual tem sido o teu preparatório? Ah, pastor, eu canto num grupo, não sei nem porquê. Ah, pastor, eu faço parte do ministério de louvor, mas não sei nem o que é um ministério de louvor. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu não sei nem o que é ser crente. Está na hora de nós começarmos a buscar. A gente passa horas na internet olhando tanta coisa sem lógica, que a gente pode parar e dizer assim: o pastor falou algo na igreja e aquela palavra eu não conheço, eu vou procurar aqui. Na Bíblia tem uma palavra que eu não entendo, eu vou procurar aqui na internet. Esse assunto aqui eu tenho dúvida, eu vou procurar. O culto é muito pouco para que a gente fale e debata sobre todos os assuntos. Passa muito rápido. Cada um de nós temos uma dúvida. E Paulo começa a advertir: nós temos que ter cuidado, porque nós temos que prestar a Deus um culto de raciocínio. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos que prestar a Deus um culto sábio, um culto rico. Nós vamos observar em Romanos 11, dá uma voltada aí, 22, que Paulo ele diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, dou outra sorte também, tu serás cortado. Ou seja, considerei, pois, a bondade e a severidade de Deus. Nós temos que compreender a bondade do Senhor, mas nós temos que entender também que não é porque Deus é bondoso que Deus não é um ser sério, que as suas coisas não têm que ser levadas de uma forma séria, que o que nós fazemos aqui tem que ser encarado como um compromisso, como uma responsabilidade. Ah, eu faço parte do ministério de louvor e eu chego, não procuro me preparar para aquilo que eu faço parte, como se Deus fosse bondoso o tempo todo e fosse um ser irrelevante, um ser que fizesse indiferença na minha falta de compromisso. Nós temos que entender que Deus ele é bondoso, mas ele também é sério. Ele também é um Deus de compromisso. Ele também é um Deus de seriedade. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele continua dizendo assim, ó: para com os que caíram, severidade, mas contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Sabe o que é que Paulo está dizendo assim, ó? Se tu anda errado, tu vai conhecer a severidade, o castigo, a punição. Tu vai experimentar o lado da cobrança. Mas se tu procura andar executando o teu bom serviço na casa do Senhor, a bondade de Deus vai te acompanhar. Doutra sorte, se também cair, serás o quê? Cortado. Paulo está dizendo assim, ó: tu pode andar certinho o tempo todo, mas se tu der uma balançada, meu irmão, tu corre o risco de ser, ó, cortado. Ah, porque eu prego bem, ninguém me tira. Eu já vi gente sair daqui, Davi,
e dizer assim: eu saio, porque essa igreja eu sou isso, eu sou aquilo, porque aqui eu dou dízimo, foi embora. Jesus mandou mais gente que dá a maior valor do que a pessoa dava. Deus, Ele não cria a dependência do homem. Nós é que somos dependentes dele. Ele mostra isso quando ele chega em Gênesis, que ele vê que lá Adão e Eva pecou e se esconderam porque ficaram com vergonha de encontrar com Deus. Então nós temos que ter cuidado, se analisar, fazer o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Nós temos que ler direitinho, analisar 23, já no finalzinho, e ver assim: será que eu estou dormindo? Será que eu estou vacilante? Como tem sido o meu culto? Tem sido um culto racional ou um culto irracional? O que eu estou fazendo na igreja? Eu estou procurando ser uma pessoa diferente ou eu estou continuando a ser a mesma pessoa? Jesus te chamou para a liberdade. E quando se fala de raciocínio, é que eu não tenho que ir pela cabeça de A, de B ou de C. Eu gosto muito, eu sei que não vem ao caso, de fazer aquelas brincadeirinhas que vem no Face. E essa semana eu fiz uma e apareceu lá: Iago, muitas pessoas te tiram como otário, mas ai daqueles que pensar que tu é otário. Eu disse: pronto, falou a mais pura verdade. Eu só sou igual a Paulo. Tem gente que me vê aqui na igreja, pastor, uma cara de babaca, de panaca, de otário. Aí vai e eu vou dando corda. Ó, sabe por quê? O esperto se enforca só. O esperto se atrapalha sozinho. Judas vai lá, traz Jesus e acha que saiu no lucro. Jesus sai de lá preso e ele rico. Mas depois ele não aguentou, foi lá e se enforcou sozinho. Até aquele que planeja a nossa derrota, ele se embaraça só. Alguém vai lá para o rei Assuero tentar fazer a cabeça do rei para preparar uma forca para um outro indivíduo. A forca foi para quem? Para quem preparou. Então nós temos que entender isso. Paulo está dizendo assim: ó, se tu continua sendo obediente, tendo consciência do que está fazendo, você vai provar da bondade. Se você sair do controle, perder o foco, não saber o que está fazendo, você vai provar da severidade. Você vai conhecer o castigo. Você vai conhecer, como é que eu posso usar? Vou usar uma gíria muito comum entre nós: o deserto. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é algo só para ser ouvido. O culto não é algo só que eu escuto, é algo que eu vivo. O culto não é aquilo só que eu falo, é aquilo que a minha vida diz quem eu sou. Abre tua Bíblia comigo lá em Tiago. Novo Testamento, você vai lá para o final, perto de Apocalipse, João. Tiago 1, 22. Depois de Hebreus, aí você vai achar Tiago. Vai lá, você vai passar lá. Você estava em Romanos, vai passar Timóteo. Depois de Timóteo, os Hebreus. Depois de Hebreus, Tiago. Tiago 5, 22 diz o seguinte:
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 1:22. Tiago 1:22. Sai daí, atribulado. Falei primeiro. Primeiro 22, não vale primeiro não. Esse irmão já está tudo tomando o licor do São João, está repreendido, viu? Sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas pastor, o que é isso? Eu venho para o culto, eu levanto a mão, eu adoro a Deus, mas eu não quero praticar aquilo que me é ensinado. Eu quero continuar vivendo aquela vida que eu levava quando eu cheguei na igreja. Eu aprendo que mentir é errado, mas eu não quero abandonar a mentira. Eu aprendo que enganar o meu próximo é errado, mas eu quero continuar enganando. Eu aprendo que para mim ter uma vida diante de Deus, eu tenho que prestar um serviço a Deus, mas eu não quero prestar. Eu até quero ir para a igreja cantar, mas não quero prestar o serviço. Não quero ser conhecido como um funcionário. Não quero ser conhecido como um membro. Eu só quero ouvir, só quero participar, mas não quero estar no meio, não quero me envolver, não quero responsabilidades. Aí Tiago sábio, eita homem sábio, larga dizendo: tornai-vos, pois, praticantes. Ele começa a dizer assim: um culto racional é aquele que se entende o serviço e pratica o serviço. Qual é o serviço, pastor, que eu posso praticar para Deus a cada dia procurar se santificar? Cada dia procurar passar para um estágio maior da tua vida. Cada dia entender a palavra e aceitar o comando. Não o meu, mas o comando da palavra. Eu venho para a igreja cheio de maus costumes, começo a entender dentro da palavra que eu não posso mentir, que eu não posso enganar, que eu não posso roubar, que eu não posso adulterar, que eu não posso fornicar, e eu começo a tirar isso da minha vida. Eu começo a fazer como Josué. O Senhor aparece em Josué 1:9 dizendo: esforça-te. Pastor, é difícil. Quem te disse que ser crente é fácil? Quem te disse que entrar no céu é fácil? Quem te disse que tornar-se um adorador é fácil? Entrar para o serviço celeste é igual entrar para um concurso público. Tem que ter qualificação. Quantas pessoas fazem um concurso? Muitas. Quantos passam? Poucas. E quantas são chamadas? Menos ainda. A mesma coisa é para o reino de Deus. Eu tenho que entender que eu estou para prestar um serviço. É interessante como a gente não quer fazer nada na casa de Deus. Alguém joga um copo no chão e eu passo por cima, mas não pego. A lixeira está do lado, a gente joga o lixo no chão. Preste um serviço para Deus.
Chegue lá, ó, Senhor, eu não sei pregar, não sei louvar, mas isso aqui está fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Não espere ser mandado. A Bíblia diz que o zelo da casa do Senhor nos consome. Não queira ser apenas ouvinte, queira ser praticante, queira viver a palavra, queira estar entrelaçado na palavra. Não queira prestar um culto só por prestar, preste um culto com raciocínio, um culto com entendimento. Eu já vou encerrar 9 horas. Uma certa feita, eu congregava em uma igreja e eu prestei atenção que o pastor da igreja amaldiçoava a igreja o tempo todo. Na pregação dele, ele dizia assim: Deus vai te colocar para passar essa semana na prova só do pão e água. Amém? Um bocado de irmão sem entendimento dizia amém. E eu calado. Eu dizia: tá repreendido. Na tua tu pode ficar só na pão e água. Na minha casa vai ter abundância. Quando foi um dia, ele prestou atenção que eu era a única pessoa que não dizia amém quando ele lançava a maldição. E aí ele era ousado, ele desceu, foi até a mim sentado lá na cadeira e ele disse amém. Eu disse não. Ele amém, eu não. Ele, por que você não diz amém? Eu disse que eu não vou selar a maldição. Ele disse: a maioria dos irmãos aí pode não saber o que é que significa amém, mas eu sei. Amém significa assim seja. E eu não vou concordar com a maldição que foi lançada sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que o Deus que eu sirvo é um Deus que quebra toda a maldição. E eu não aceito isso na minha vida. Às vezes a gente tem tanto hábito de dar glória a Deus que alguém está dando testemunho, irmão, é porque um dia eu estava em cima do telhado e caí e quebrei a perna. Glória a Deus, amém, glória a Deus do que, irmão? Isso é culto sem entendimento. Isso é culto sem raciocínio. Isso é culto sem lógica. Eu só estou dando glória a Deus porque o irmão do lado deu, mas eu nem ouvi o que foi dito. Alguém vai te entregar uma profecia, nós vamos falar sobre isso depois. Profecias, quando receber e quando rejeitar. E a pessoa começa lá de passar uma profecia, xarabacá, xaramaná, derequete, e tu, ô glória. Ah, tu entendeu o quê? Eu até escuto porque eu sou alguém educado, mas eu não recebo. Eu só recebo a profecia se o camarada começar de junto em mim, falar em línguas e depois ele dizer: assim diz o Senhor, tal coisa que eu entenda. Se ele só me entregar a profecia em línguas estranhas, eu não recebo e é bíblico. Lá em 1 Coríntios 12 você vai ver Paulo nos advertindo para ter cuidado com o dom de línguas estranhas. Que aquele que fala em línguas não edifica a igreja, edifica a si próprio. E quando fosse passar profecia para a igreja, que tenha pelo menos um intérprete. Senão a profecia não é válida. Então nós temos que prestar a Deus um culto com entendimento. Um culto com raciocínio. Um culto com sabedoria. Pastor, alguém ministrou em mim e eu caí. Quando você levantou? Você levantou quem? Você caiu como e você levantou como? Ah, pastor, eu caí porque eu roubava, adulterava, eu mentia. E quando você levantou? Continua a mesma pessoa, caiu para quê? A Bíblia vai mostrar que quando Deus derruba Saulo do cavalo, ele cai um homem perseguidor. Mas quando ele levanta, ele se torna um homem temente e que prega a palavra. Moisés, quando cai pela glória de Deus, quando ele levanta, ele não levanta-se o mesmo. Ele levanta-se outro homem. Nós temos que prestar a Deus um culto com entendimento.
um culto com raciocínio. Paulo diz assim em Coríntios: é lícito que eu pregue e que eu viva as experiências celestes, mas antes entenda daquilo que vive. Nós temos que entender aquilo que estamos vivendo com Deus. É isso que eu quero passar para você. Eu quero que você saia daqui com o intuito: eu vou para a igreja para prestar um culto lógico, para prestar um culto de entendimento. E quando alguém perguntar a você: fulano, o que é um culto? É o serviço com inteligência que eu ofereço a Deus diariamente. Que você tenha a resposta quando alguém te parar lá fora e dizer assim: o que é o culto? É um serviço que nós prestamos a Deus com inteligência, com lógica. Tem que ter lógica. As coisas de Deus têm que se encaixar. As coisas de Deus não é um quebra-cabeça que fica vazio. Ele se encaixa. Amém? Amém. Quantos aprenderam nessa noite? Glória a Deus. Seja verdadeiro, irmão. Amém? Quinta-feira nós estaremos aqui, né? Ali, confesso, irmão, estou com o pescoço aqui, uma torcicolo me pegou. Pense. Domingo foi o pulso, hoje é o pescoço. É um negócio sério. Mas já está passando, graças a Deus. Já está melhor. É a idade, é verdade. Né? Não estava nem virando o pescoço, já estou virando, glória a Deus. Irmão, só quero dar uns avisos rapidinho. Está ali 2 atividades que nós vamos executar aqui na igreja, né?